Nos anos 80, 90, a minha mãe, por exemplo, nos anos 80, sonhava em ser paquita. Então, eu falo que eu vejo muito que as pessoas veem a Lux Stiller como uma paquita. Então, pra mim, ser uma Lux Stiller é ser a paquita da Manu. Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Still The Look. E esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar tudo sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. Começando o terceiro episódio do nosso podcast The Look Stealers e hoje trazendo uma das maiores fashionistas do Still The Look, que já foi blogueira, raiz, lá nos primórdios, já teve brechó online, já fez curso de cabeleireira, já escreveu para jornais independentes, mas ela sempre achou que uma menina do interior não conseguiria ter um lugar no mundo da moda porque ela não tem curso superior. Então eu acho que esse episódio, acima de tudo, é sobre superação e para falar para todo mundo que é para sim seguir sonhando, porque sim, é possível, mesmo sem um curso de graduação. A gente tem aqui hoje, com muito prazer, recebendo e dando as boas-vindas para Ali Santos, nada mais, nada menos do que editora-chefe do Still The Look. Ali, seja muito bem-vinda, tô emocionada e muito feliz de te receber aqui hoje. Obrigada, Manu. A gente já começa o podcast emocionada, né? Tô quase aqui chorando de emoção. Mas é exatamente isso. Várias coisas. Tudo junto ao mesmo tempo, gente. Esse episódio vai render. Fiquem com a gente aí até o final, que a história da Ali é incrível. A história de todo mundo é incrível, mas acho que a da Ali tem um fator, né, sonho e superação, que eu acho que é muito legal pra muita gente que muitas vezes não tem condições de cursar um curso, né, superior, de graduação. E eu acho que a Ali fez aí do limão uma limonada, né, e vai contar toda a história dela pra gente. Então, Ali, começando, queria que tu começasse contando pro pessoal de onde tu é e tudo que tu fez pra chegar até aqui. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos. Eu, desde pequena, sempre sonhei em trabalhar com comunicação de moda. Eu nunca pensei em ser a pessoa, sabe, que ia desenhar ou costurar, porque eu não tenho dom pra isso, desde pequenininha eu nunca tive. Então, eu sempre sonhei em trabalhar com isso. E as minhas brincadeiras, até mesmo de criança, assim, eram baseadas nisso. Então, é uma coisa que já estava em mim, só que eu sempre achava que, assim, por ser uma pessoa, uma mulher do interior e tudo mais, era um sonho meio que inalcançável, sabe? Quando a gente vai crescendo, quando eu era adolescente, assim, na época de escola, eu sempre ficava falando, porque eu quero trabalhar numa revista de moda. E as pessoas, Ali, não viaja. Tipo, minha avó sempre falava, você tem que prestar concurso, Porque no interior é muito isso, né? Eu acho que, tipo, as pessoas pensam muito assim, tem que prestar concurso. E eu sempre fui meio que fora da caixinha. E Ali tem várias histórias já, desde do colégio, né? Que tu conta, que mudou de colégio, tua mãe mudou de colégio, porque não queria que tu andasse com a turma que tu andava. Acho que desde o início tu sempre foi ali fora da curva, né? Em termos de tudo que tu queria pra tua vida, né? Sim, eu sempre, assim, eu era muito estudiosa até, sei lá, quarta série. Depois, quando a gente vai começando a ficar pré-adolescente, a gente vai conhecendo coisas novas, grupinhos novos, quer se encaixar, fazer parte de uma turma. E quando eu fui pro primeiro ano do colegial, foi a primeira vez que eu mudei de escola. Que eu fui para uma escola um pouco longe de casa, porque até então eu estudava numa escola que era em frente à minha casa. Então, qualquer coisa que acontecesse, a minha mãe já estava sabendo. Então, eu fui para essa escola, que era um pouco longe, tinha pessoas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é bairro. E aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, olha só, não existe só as menininhas populares que eu tenho que ser amigas, tem os punks. E aí eu fiz amizade com os punks. Enfim, a minha mãe nessa época, ela ficou um pouco maluca, assim, comigo, porque daí eu começava a matar aula, eu já não ficava mais naquela de estudar, sabe?
Então, foi um período, assim, que pra mim, eu adorei. Mãe da Ali tá ouvindo em desespero, relembrando agora a fase. Não, e eu lembro que, assim, eu repeti o primeiro ano do ensino médio 2 vezes, mas é porque, tipo, eu não aparecia nas aulas. Sim. E aí, teve um dia que eu saí de casa, de manhã, 6:30 da manhã, pra ir pra escola. E eu sempre ia a pé, porque por mais que fosse um pouco longe, eu levava aí meia hora de caminhada. E daí saí, tchau mãe, tô indo pra escola. Só que a intenção não era ir pra escola, né? Fui direto encontrar os meus amigos punks pra gente matar a aula, como sempre, nossa rotina. Meus amigos punks, é ótimo. E daí eu cheguei em casa, aí eu tinha todo o horário certinho, né? Eu voltava pra casa a hora que é, tipo assim, a hora que eu deveria chegar mesmo, como se eu estivesse na escola. Cheguei em casa, a minha mãe falou assim, como foi a aula hoje? Eu falei, é normal. Ela, então, como que você tava assistindo a aula sendo que você não tava lá? Na hora eu gelei. Eu achei assim, alguém falou alguma coisa pra minha mãe. Só que não. Tipo, a minha mãe foi lá na escola. Eu não sei como, o que ela sentiu, mãe, né? Sempre sente alguma coisa. Sentiu de lá na escola, chegou lá, conversou com a diretora. A diretora nem sabia direito quem eu era, porque eu nunca tava na escola. E aí, conversou com ela. Na hora, minha mãe pegou a minha matrícula, levou pra uma outra escola, que é meio que, assim, considerada aqui na minha cidade uma das piores escolas para se estudar. E daí a minha mãe fez a minha matrícula para estudar à noite e eu fiquei apavorada porque eu amava os meus amigos. E de um dia para o outro eu nem podia ir me despedir deles e já ir para uma outra escola que eu morria de medo. E que a minha avó trabalhava nessa escola mexeu um pouco comigo. Mas aí depois eu, como sempre, vou me enturmando com todo mundo. Aí eu comecei a fazer parte lá da turma do funk. Do punk ao funk, perfeita, Ali, meu Deus, essa eu não sabia. Ai, gênia. E Ali, e aí tu se formou nessa escola. Sim, e daí o que eu amei nessa escola é que você podia fazer uma prova que você pulava o ano. Assim, pra quem repetiu de ano, não era um supletivo. Era uma prova que, assim, a Ali chegou, ela repetiu 2 vezes o primeiro ano. Então, se você fizer essa prova esse ano, você já passa pro segundo. E daí eu fiz isso. E aí, quando eu tava no segundo, eu fiz a prova e passei pro terceiro. E daí, assim, eu consegui terminar bem rapidinho. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa escola. E aí terminou, se formou, e aí começou tua jornada profissional. Sim, na verdade, a minha jornada profissional começou quando a minha mãe me mudou de escola, né? Que eu comecei a estudar à noite, e daí meio que não foi um castigo, mas agora você tem que aprender a dar valor e crescer, né? E aí eu comecei a trabalhar numa copiadora. Com meu padrasto. Mas antes disso, esse foi meu primeiro emprego, assim, tipo, sério, né? Com carteira registrada e tudo mais. Mas antes disso, a minha história com o trabalho, na verdade, começa com 14 anos de idade. Conta como começou com 14 anos. Minha mãe sempre, só fazer um parênteses, a minha mãe fazia muito isso também. Eu me lembro que teve uma fase que eu e minha irmã, a gente descobriu aquele... Nossa, eu vou parecer muito velha agora, mas lembra que eu disse que amigo, que a gente ligava pra ficar conversando com as pessoas? E era caríssimo. Aí eu lembro uma vez que a gente ligou, a gente passou a tarde inteira no Disque Amigo, eu e minha irmã, cada uma pegava um telefone da casa, a gente conversando com Deus e o mundo, e aí veio a conta de telefone no fim do mês, e sei lá, eu lembro que tinha dado R$300, alguma coisa assim, que eu lembro que pra época era uma fortuna, e gastando completamente em besteira. E minha mãe falou, então tá bom, então venham aqui. E ela sempre teve loja, ela fazia a gente vender no prédio também. E acho que é legal mostrar também o valor, né, do dinheiro desde cedo. E eu me lembro que dessa vez ela falou, tá aqui, quanto que uma pessoa ganha, quanto que custa isso que vocês fizeram, então vocês vão trabalhar tantos dias pra pagar a conta de telefone. E então, desde cedo, assim, eu acho que, né, as mães querem mostrar e eu acho que elas estão certas, elas que não nos escutem. Não, é muito isso. Assim, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego informal, né? Porque 14 anos, não podia nem ter carteira registrada nem nada. Uhum. Porque eu fui numa agência de modelos com uma amiga minha e eu fui só pra acompanhar ela.
E aí eu fiquei apaixonada, eu vi aquilo, sabe, todas aquelas meninas maravilhosas, e aí o Booker virou e falou pra minha amiga assim, quem que é essa sua amiga? Ela pode fazer o curso também. E daí era um curso que pagava, e aí depois do curso eu tinha que pagar um book, e daí ele falou assim, você quer fazer o curso? Eu falei assim, eu quero. Eu tenho que falar com a minha mãe e com o meu pai e tudo mais. Aí o meu pai, não, tipo, a gente não tem dinheiro pra isso, você não vai fazer curso de modelo, até parece. E a minha mãe falou assim, eu queria, mas eu não posso pagar, porque minha mãe era mãe solteira, né, ela não trabalhava, então ela cuidava o tempo todo de mim e do meu irmão. E daí eu cheguei lá nessa agência depois, falei assim, olha, não vou poder fazer porque eu não tenho dinheiro. E daí o Booker falou assim, eu te dou o curso de presente. Aí eu falei assim, então tá, legal. Só que muitas agências aqui do interior fazem esses cursos para vender o book depois. Então, assim, fiz o curso, aí no final do curso, óbvio que eu ia querer ter o book, como todas as minhas amigas. De novo, não do meu pai, não da minha mãe. Falei pro Booker, não vou poder fazer o book, queria muito, era meu sonho, mas não tenho dinheiro. Quer trabalhar de scouter, que é caça-talentos, né? E aí você trabalha alguns dias da semana, traz pra mim, 10 nomes, e eu te dou o book. Falei, tá, perfeito. Eu comecei a trabalhar escondido do meu pai. Só minha mãe sabia. Porque, imagina, 14 anos, o meu pai nunca que ia deixar, assim, eu ficar no shopping sozinha pegando o nome de pessoas estranhas. E a minha mãe sempre foi a pessoa, assim, que não vai, encorajando. Então eu fui, trabalhei, e quando eu entrei nesse trabalho, eu comecei a me destacar. Porque enquanto todos os outros que já trabalhavam levavam sempre 10 nomes, eu comecei a trazer 20, 30 nomes. E eles começaram a gostar do meu trabalho, e nisso eu fui meio que crescendo, assim, nessa área lá. E aí teve uma época que eu parei um pouco, que aí minha mãe falou, não, você tem que focar na escola. Aí nas férias de escola, eu arrumava algum trabalhinho, assim, só para ter dinheiro. Já trabalhei como ajudante num restaurante do meu bairro. E aí foi assim. Já fez de tudo um pouco. Já fiz de tudo um pouco. E aí tu foi parar na Zara, né, Ali? Qual foi o caminho? Sim. Como que tu chegou até a Zara? Na Zara foi assim, quando eu trabalhei por 4 anos nessa papelaria com o meu padrasto, desde quando eu mudei de escola, né? Então eu fiquei 4 anos lá. Nesse tempo eu conheci o Ciro, que é o meu namorado. A gente mora juntos. Nossa, eu acho que vai fazer 10 anos esse ano. Então, a gente foi morar juntos. Eu fui pra Pindamonhangaba, que é a cidade dele. E aí eu cheguei lá e eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Aí ele tinha um salão de beleza, fiz o curso de cabeleireira e tudo mais. E aí, depois de um tempo morando lá, eu falei, eu quero voltar para minha cidade. E aí eu fiz a cabeça dele, consegui voltar para São José. Quando eu voltei para São José, a ideia era abrir um brechó. Mas eu não tinha dinheiro para aluguel e não tinha por onde começar. Então, eu eu fui numa entrevista da Zara, que o meu amigo na época me indicou. E daí eu fechei com eles tudo, legal, salário ok, vai ser demais, minha primeira vez trabalhando em loja e de shopping. E daí, uma semana depois, eu recebi a proposta de abrir o meu brechó num salão de beleza aqui da minha cidade. E daí eu tive que chegar na gerente da Zara e falar, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas eu quero ter o meu brechó, é o momento, consegui. Aí lá, tudo bem. Aí eu fiquei uns 4 meses com o meu brechó nesse salão, acabou não virando. Aí eu fiz o cachorrinho arrependido, fui lá na Zara pedir perdão pra gerente e se tinha alguma vaga pra mim. E daí ela falou assim, olha, eu não tô acostumada a fazer isso, mas tá, pode ser, você começa em dezembro então. E daí eu o momento mais tranquilo do ano para o varejo. Mas, não, eu entrei como freela, né? Que as lojas sempre contratam freela. Sim. E daí chegou fevereiro, que é quando acaba o contrato.
que beijo, tchau, né? E aí a gerente chegou pra mim e falou assim, olha, a gente quer que você fique em período integral. E aí eu falei, meu Deus, será? Eu falei, tá, vamos. E aí eu fiquei 1 ano na Zara. E aí, depois da Zara, já foi o Still the Look na sequência ou teve algo entre? Não me lembro. Foi o Still the Look na sequência. E aí é a curiosidade da entrada da Ali no Still the Look, porque a Ali viu uma vaga que, na verdade, era pra Los Angeles. A gente tava contratando uma pessoa em Los Angeles e a Ali viu a vaga e eu voltei aqui na mensagem. Fiquei scrollando horas ontem, Ali Santos, pra achar a mensagem que eu vou ler aqui. Eu tentei fazer isso e o meu Instagram não tava carregando. É porque eu fiquei 1 hora rolando, juro, mas eu precisava pegar essa mensagem. Foi aqui, Manu. Aí eu respondi, olá. Tudo bem? Estou com uma pequena dúvida. Será que você pode me ajudar? Vi o anúncio sobre a vaga de estagiária no Still the Look, mas fiquei na dúvida se seria somente pra LA ou se tem aqui também, porque teve 2 posts. Aí ela fala, aí eu falei, essa vaga é pra LA, você mora onde? Dela, tá, em São José dos Campos. Aí eu perguntei, e cursa o quê? E aí a Ali mandou o maior texto de todos os tempos, contando a história da vida dela, tudo que a gente contou aqui agora em forma de texto, que já teve a oportunidade de escrever para sites, para jornais, mas que não tinha conseguido fazer uma graduação, e contou a vida inteira dela. E a minha resposta foi nenhuma, porque eu acho que eu abri no meio da correria e não respondi a Ali. Então, olha isso, gente. E aí, mais de 1 semana depois, a Ali comentou em algum story meu, e eu respondi pra ela, falei, gente, agora que eu vi sua mensagem, não sei como perdi. Você teria interesse na vaga? Algo me disse que era pra ser, viu? Porque eu recebo muitas mensagens mesmo. Então, assim, realmente teve alguma coisa diferente aqui na tua mensagem, Ali. Então, não sei se é o destino, energias, não sei o que Era foi. pra ser. Era pra ser. E aí tu respondeu, sem problema. Eu imagino que deve ter tantas mensagens aí. Eu tenho muito interesse. Aí eu respondi, você me manda meu currículo? E mandei o e-mail. E aí a Ali respondeu, claro. E aí ela mandou depois ainda, olha, porque eu falei, você teria como trabalhar em São Paulo? E ela falou, dependendo eu posso sim, São José fica 1 hora. E aí explicou da vontade dela de trabalhar e que tinha ônibus de 15 em 15 minutos. Ela veio praticamente com o itinerário, com todas as linhas de ônibus, São José, São Paulo, e teria como trabalhar em São Paulo. E contou a vida dela inteira de novo. A gente começou a conversar até que ela foi pra São Paulo fazer uma entrevista no nosso escritório e foi amor à primeira vista, né, Ari? Foi muito legal. Foi pra uma vaga no Still the Look Shop, que a gente nem tem mais hoje, era o marketplace do Still the Look, e era uma vaga pra conteúdo, pra social media, né, Ali, no Still the Look Shop. Sim. Só um fato, que quando você pediu o meu currículo, eu não tinha um currículo, assim... Sim, tu mandou ali, eu te mando hoje à noite. Que eu considerasse, assim, tipo, que fosse brilhar os olhos, né? Eu tinha um currículo que eu tinha feito quando eu levei na Zara, mas que só tinha lá a papelaria que eu tinha trabalhado e mais nada. E daí eu chamei uma amiga minha designer e falei assim, você pode me ajudar, pelo amor de Deus, quanto você cobra pra fazer um currículo? E ela foi muito legal, ela falou, imagina, Ali, passa pra mim as informações, o que você... Aí ela falou assim, eu falei assim, mas meu currículo não vai ser bom, eu não tenho muita coisa. Ela, calma, a gente faz, deixa bem bonito, me fala uma curiosidade, não sei o quê, um curso ou um prêmio. Eu falei, eu já ganhei Olimpíadas de Redação na 4ª série. Aí eu acho que até foi... Acho que até foi pro meu currículo. E daí a gente conseguiu enviar o currículo a tempo, tudo. E aí, quando você me chamou, nessa época que a gente tava conversando, não fazia nem 1 mês que eu tinha saído da Zara. E eu saí da Zara pra poder ajudar o Ciro, meu namorado, na barbearia que a gente tem aqui em São José dos Campos. A intenção era essa, o plano era esse. Já pode aproveitar e fazer um publi da barbearia aí, qual o nome, pra todo mundo seguir no Instagram, já gera muito movimento, quem é de São José dos Campos nos ouvindo aí. Mr. Bullet Barbershop. Ai, meu Deus. E daí, o plano era esse, que eu ia ajudar ele na barbearia com as coisas financeiras, atendimento de cliente que chega... E aí eu vi e falei assim, é isso, é oportunidade, sabe? E daí o Ciro falou assim, mas será que você vai conseguir? Porque aí então eu vou ter que arrumar alguém para me ajudar aqui na barbearia. Eu falei, não, calma,
deixa eu ver qual vai ser a proposta. E daí... Ah, e teve isso também, porque daí eu me lembro que a gente fez a proposta e ela queria muito, ela mandava uma mensagem, daí quando eu fiz a proposta, ela... Ah, então eu não vou conseguir. Eu falei, não, só um pouquinho, não é possível tá aqui me bombardeando de mensagens, eu fiz a proposta, não vai conseguir. E aí ela falou, não, eu fiz todas as minhas contas e realmente, assim, pra eu ir todo dia, vai custar X. E aí abriu, assim, o coração. Eu falei, não, então calma, a gente vai resolver. Então vamos fazer o seguinte. E aí também ia ficar muito pesado pra ir de São José todos os dias pra São Paulo, pra ir, pra voltar. Aí eu falei, a gente nunca fez isso, a gente tem uma pessoa que tava começando até na época, a Ká, que também era do shopping, a Ká era de Vinhedo, e a gente tava fazendo esse mesmo esquema com ela, um dia, na verdade o inverso, ela podia trabalhar um dia da semana de casa, ela é de Vinhedo todos os dias, e um dia ela ficava de casa. Eu falei, vamos tentar fazer o inverso, porque é longe, a gente sabe, mas a gente precisa pelo menos um dia por semana, tu aqui no escritório, porque tem muita produção de conteúdo envolvido, enfim, mas vamos fazer o seguinte, então 4 dias por semana tu trabalha remoto, e era... comecinho de 2018, né, Ali? Era, final de 2017, começo de 2018. E aí, a Ali falou, não, então vamos testar. A gente nunca teve ninguém, né, full time ali, remoto, mas a gente, vamos testar. E funcionou super desde então. E aí, a Ali ia uma vez por semana pro escritório pra fazer a produção de conteúdo do Still the Look Shop. Isso. E, na época, eu pensei assim, vou trabalhar como social media, né, no shopping. Mas eu quero ir me infiltrando, eu quero ir no conteúdo. Porque, assim, eu já meio que trabalhava com o meu Instagram nessa época, né? Então, eu acho que eu já tinha uma noção, assim, pra poder pegar esse cargo. E aí... isso é uma curiosidade também, gente. Quem não conhece a Ali, que estiver nos escutando aqui, eu me lembro que me chamou a atenção, sendo muito sincera, me chamou a atenção não no lado positivo, que quando eu vi o Instagram da Ali, ela tinha quase 100 mil seguidores. Eu falei, gente, mas ela tem quase 100 mil seguidores, ela não vai querer né? Eu acho que, de repente, ela quer a carreira de influenciadora, ela quer trabalhar com outra coisa, com a imagem dela. E aí eu me lembro que a gente falou muito sobre isso. Tu falou, não, eu faço algumas coisas para algumas marcas, mas isso não é minha prioridade. E a gente conversou muito, e até hoje, né, muito transparente, porque lógico que, né, a Ali, tem muitas marcas que abordam a Ali, e eu acho que a maneira que tu conduz é realmente, assim... exemplar em todos os sentidos, de entender que, né, hoje, principalmente com o cargo que tu tem hoje, o que é possível fazer, o que não é, e ainda mais, né, no mundo atual, a gente sabe que as pessoas muitas vezes acabam tendo uma ou outra fonte de renda ali, principalmente quem trabalha com a imagem, mas hoje todas as meninas do Still the Look têm muito essa consciência ali, né, de como lidar com essas questões, né, Ali? Não, total. E eu fui muito, assim, transparente com você também de falar que o meu Instagram, seguidores, o que aconteceu foi uma coisa que eu nunca planejei e que não era o meu foco, porque eu queria ter uma carreira, não na internet só como influencer ou qualquer outra carreira, porque o meu sonho era ser jornalista desde pequenininha. Então, eu vi ali uma oportunidade, eu não pensei em, meu Deus, o que vai me dar mais dinheiro, sabe? Não, eu fui atrás do meu sonho e até hoje, assim, o Instagram é uma coisa muito, eu não digo nem secundária na minha vida, eu acho que fica até em terceiro plano, às vezes. Porque e eu acho que é um ponto legal de abordar, porque lógico que tem muita gente que hoje trabalha com seu próprio Instagram, né, sua própria mídia social, e que faz disso uma carreira. Então eu acho que é entender também como profissionalizar e se profissionalizar e se tratar como uma marca e o que fazer disso, mas eu acho que tu quis dizer uma carreira mais formal no sentido de, ok, estou trabalhando para uma marca, então, né, eu acho que foi essa visão que tu tinha, né, que era o sonho lá de trabalhar em revista desde menina e viu ali, ok, meu sonho é trabalhar numa redação e não trabalhar com a minha própria imagem. Exatamente, foi exatamente o sonho de construir a carreira de jornalista, né, de Perfeito. Comunicadora em algum veículo, porque, assim, se eu quisesse, eu podia pegar firme lá na minha imagem e começar a fazer conteúdos pra mim, mas eu nunca senti que era isso. Sabe, que era isso que eu queria. Já tentei, muito. Mas aí a Ali começou no Still the Look Shop e foi migrando aos poucos, sempre estava super disponível pra qualquer coisa, e né, a gente ali com um time pequeno, super afogado, e a Ali foi indo pro Still the Look, quando viu ela tava fazendo já pras duas coisas, Still the Look Shop e Still the Look, até que, mas isso acho que foi antes da gente encerrar ali a operação do Still the Look Shop, já tava totalmente no Still the Look, né, Ali? E aí dentro do conteúdo, a Ali foi crescendo, e o que era muito engraçado, que a Ali sempre foi muito paranoica, ela sempre achava que qualquer coisa ela ia ser demitida, gente. Então assim,
às vezes eu ficava com o WhatsApp aberto assim, eu falava Ali, porque eu precisava falar com ela. E aí alguém me ligava, entrava num call, sei lá, e esquecia do WhatsApp que eu tinha chamado a Ali. E ficava horas sem falar. E aí no final ela passava o dia inteiro, ela, vou ser demitida. Eu falava, Ali, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui, deixa eu te falar. Tu não vai ser demitida, entendeu? Então fica tranquila. E toda semana, eu acho que esse medo parou faz pouco tempo, né, Ali? E aí, quando acabou, eu fui lá e ainda preguei fiz uma pegadinha com a Ali agora, recentemente, quando eu fui promover ela. A editora-chefe, eu chamei ela, eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa especial pra esse momento. Ai, ela é pessoa muito sacana. Chamei, e eu sempre já chamo, já sempre dá pra ver que é alguma coisa tranquila, quando chama, enfim. Eu falei, oi, Ali, tudo bem? Aí ela respondeu, tudo certo, tu consegue entrar nesse link? Aí ela entrou, e eu, assim, muito séria, querendo muito rir. Eu falei, Ali, então, tudo bem contigo? Tá tudo certo? Não, tudo certo. Ela foi meio que ficando mais quieta, assim, Ali, eu queria conversar contigo, assim, o que eu vou te falar não é fácil. Aí ela já, assim, gente, a cara dela naquele momento, eu tinha que ter filmado. Falei, não é fácil, não tá sendo fácil pra mim. Aí eu falei, mas eu gostaria de te promover a editora-chefe. Não, Manuela, sério, você foi muito atriz, porque assim, desde da hora que você me mandou a mensagem no chat falando, você pode entrar nesse link, eu tenho aqui o meu cantinho do home office. Só que eu divido esse cantinho com o Ciro, né? E aí ele tava aqui, aí eu falei, Manu, quer falar comigo? Acho que é alguma coisa séria. Peguei meu computador, fui pro meu quartinho para ficar isolada, já pensando, será que vão levar um xingo? Será que vão... Aí, a hora que eu entro, não é fácil. E a gente tinha acabado de passar por essa transição, né, do Magalu, de comprar o Still the Look. E quando a gente ficou sabendo, eu já fiquei um pouco tensa. Não, pensei todo assim, mundo, até fazendo, é um ótimo ponto aqui, porque a gente, né, já está no 3º episódio, a gente ainda não falou, em algum momento a gente vai falar sobre, né, trajetória ali, toda a aquisição do Magalu, e quando aconteceu isso, todo mundo ficou com medo de ser demitido, o time todo, e eu falei mil vezes pra todo mundo, falei, gente, ninguém vai ser demitida, uma curiosidade, porque isso abordaremos com mais calma no episódio da Stephanie, a pérola que ela largou, eu falei, ninguém vai ser demitida, não se preocupem. E aí teve o call de boas-vindas, que era o time todo, o Fred falando pra todo mundo. E eu falei, gente, ele vai abrir pra dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Já perguntando antes, nervosa. Tipo assim, o que vão perguntar? E aí todo mundo falando as dúvidas que teria. Eu falei, gente, tudo certo, podem perguntar, bem tranquilo. E aí ele tava lá, abriu pra dúvidas, todo mundo perguntando, daqui a pouco vem a Stephanie dela, eu tenho uma dúvida, daí eu falei, ela não me falou nenhuma dúvida que ela tinha, e aí ele, claro, muito legal, estamos todos muito felizes com a integração, mas eu queria entender, né, se com a integração de áreas existe alguma chance de demissão. Aí eu falei, eu não tô acreditando, meu Deus, da onde surge esse medo de todo mundo? Eu me senti representada pela dúvida da Esther. Mas foi ótimo, porque daí veio dele mesmo, tranquilizou todo mundo, sim. Então, né, acho que passou o medo do geral. Assim, é porque eu, né, sempre sou aquela pessoa que fica com uma paranoiazinha ali, mesmo quando não existe. E daí mas será que eu sou boa pra... Será que eles vão gostar de mim? E se eles não gostarem de mim? Eu ficava, tipo, 1000 coisas passando. Aí você me chamou e falava que falou, não é fácil de falar isso. Eu pensei assim... Ferrou, eu realmente não sou boa pra isso, eles realmente não me querem. Foi a primeira coisa assim. Eu acho que a Ali representa aqui tudo que todo mundo sente de síndrome da impostora, porque ela fica muitas vezes não se achando boa e ela é incrível. Então vamos aproveitar aqui já pra deixar registrado de verdade, assim, a Ali sempre, bom, tu sabe, né? Então, assim, tem muitas curiosidades do trabalho, do dia a dia, né? Queria que tu contasse aqui pra todo mundo, né? Um pouquinho de como é teu dia a dia, bastidores do Still the Look. A Ali aí é campeã de tráfego nas pautas, sempre focada no SEO, vendo as palavras-chave, olhando o que está sendo pesquisado no Google. Então, é muito pensado, né? Então, a gente fica aqui falando, né? E o podcast, óbvio, é o intuito ter uma conversa leve, mas tem muito estudo por trás de tudo que a gente faz, né? E eu acho que a Ali é uma pessoa muito, muito autodidata, assim, né? Tu vai e tu estuda, tá, preciso aprender isso, então então eu vou fazer um curso, então eu vou olhar no YouTube. E muito interessada, e eu acho que, né, a gente ficou falando aqui só da parte brincando e de repetir de ano, mas, né, falando do lado bom, porque a gente sempre fica exaltando as pérolas de cada trajetória, mas... tô muito interessada. E eu acho que isso é um mega exemplo pra todo mundo da equipe, pra todo mundo que tá nos escutando. Então, tem alguma coisa numa reunião que alguém falou e a Ali não sabe o que é.
dá um dia ela chega com um artigo sobre o que a gente falou. Então, realmente muito legal de ver. Muito legal. E sem a menor dúvida, tu chegou onde chegou. E o Estuda Louca é uma empresa que a gente não é obrigatório ter um curso superior. Eu sei que, né, tem muitas empresas que ainda principalmente por uma questão, até às vezes, de um filtro. E não é que a pessoa não entraria, mas muitas vezes a pessoa não tem a chance de chegar naquela entrevista sem um curso superior. E aqui tem, né? Porque a gente quer saber a vida da pessoa. A gente quer saber a vivência da pessoa. É diferente, porque a gente é uma empresa relativamente pequena, né? Então, isso é muito legal. Então, queria também que isso fosse uma motivação ali para muita gente que muitas vezes não teve condições de fazer uma graduação, para seguir buscando, né, seus sonhos, independentemente da empresa, né? Para que possa ser notado. E eu acho que também fica um aprendizado para as empresas também olharem para a trajetória como um todo, porque não é necessariamente, óbvio que tem cursos que são muito mais específicos e técnicos e que precisa de fato de uma formação, né? Então, a pessoa vai estudar direito, né? Engenharia, medicina, são profissões que ainda precisa de uma graduação, sempre vão precisar, mas tem algumas coisas que né, principalmente quando envolve criatividade, não tem faculdade que ensine, né? Eu acho que é a faculdade da vida. Não, total. Até voltando, eu pensando, analisando tudo que aconteceu na minha época, tipo, de adolescente, que me fez repetir de ano, né? É porque eu não queria aprender matemática, sabe? Eu queria estudar aquilo que eu gostava. Então, por isso que eu sempre corri atrás de cursos para poder aprender. Quando eu comecei no Estuda Look, eu, justamente por achar que eu poderia ser demitida a qualquer momento, e por não ter um ensino superior, eu sentia em mim, tá? Isso nunca chegaram a me falar, tipo, olha, você tem que se doar mais. Nunca. Eu senti em mim que eu precisava correr atrás do meu para poder me igualar, assim, sabe? As meninas que tinham uma faculdade. Então, e outra, eu tava trabalhando, trabalho numa coisa que eu amo, que eu sou completamente apaixonada. Então, pra mim, as pesquisas, os cursos, é muito natural, faz muito parte de mim. E eu sou uma pessoa que eu gosto de absorver tudo que me falam. Se você falar assim, Ali, você tem que preencher isso muito certinho sempre. Eu vou... Toda vez que eu estiver preenchendo aquilo, eu vou lembrar de você falando que é pra preencher certinho sempre, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu procuro absorver muito, ouvir com atenção e absorver muito o que me passam pra poder fazer da melhor forma possível e não ser demitida. Ai, gente, ela vai eternamente achar, não é possível. Não, mas eu venci essa parte. Hoje em dia eu falo mais brincando, né? Claro que com exceções do dia que eu fui promovida, que eu realmente achei que ia ser demitida. Mas hoje em dia eu falo meio que brincando. Às vezes eu mando alguma coisa pra Manu, aí eu, brincadeira, não vou ser demitida, né? A paranoia continua. Não, mas isso é muito legal, né? Hoje a gente trabalha, óbvio, né? Que tem a parte boa, que é a parte que todo mundo vê. A gente falou muito sobre isso no primeiro episódio, caso alguém não tenha escutado, corra lá no episódio da Sophie. A gente falou muito sobre essas duas coisas, né? De que quando a gente ama o que a gente faz, nosso trabalho nos persegue, então a gente tá sempre pesquisando, tudo vira referência. A gente tava trocando mensagem esses dias de noite, né? Falando do Big Brother, assistindo Amor de Mãe. Sim. Tipo, tem que confessar, estou viciada em Amor de Mãe. Então, a gente falando, e tudo vira pauta, né? Porque tudo... Sim. Tá em pauta. Então, assim, eu acho que assim, é muito legal esse olhar e ter esse olhar aberto e sem julgamentos pra entender o que tá acontecendo no mundo e não necessariamente a gente concordar ou amar, por exemplo, novela. Vamos pegar a novela como exemplo, que a gente tava comentando, eu tenho que confessar, parece que tem vergonha, né? Tem que confessar, estou apaixonada por Amor de Mãe. Gente, a novela, a gente vive numa bolha que às vezes, ninguém mais vê novela. Como assim ninguém mais vê novela? Tipo, todo mundo vê novela, sabe? Então, eu acho que isso é importante, não necessariamente a gente... gostar de tudo, mas a gente tá antenada e assistir tudo, entender todos os movimentos e poder entender pra poder discordar, mas pra poder respeitar e entender o porquê as pessoas gostam de determinada coisa, né, de determinada pessoa, de determinado perfil, e eu acho que isso, modéstia à parte, o time do Estuda Look consegue fazer muito bem, porque a gente se coloca, né, numa posição
de ouvir. Então a gente sempre fala muito sobre isso, e nisso aí é uma coisa que eu pego no pé bastante do time, principalmente, né, na polarização que a gente vive hoje. Eu sempre falo, gente, se vocês querem falar sobre qualquer assunto, vamos falar sobre o que a gente acha bom. É implícito que se a gente acha muitas vezes uma coisa boa e tá defendendo uma coisa e levantando uma bandeira, tá implícito o que a gente não acredita. Mas eu realmente acredito que pra gente defender as nossas causas, a gente pode falar bem do que a gente acredita e não mal do que a gente não acredita. Então, e eu realmente acho que são nos detalhes, assim, sabe? Porque tem coisas que muitas vezes a gente entra e perfis que começam a destilar ódio que a gente acaba o dia pesado, assim, sabe? E eu acho que, né, a gente tem no Estuda Louco muito isso de levar as coisas, mesmo pautas sérias, de uma maneira leve, de levar para um lado do bom humor. Então, eu acho que é muito isso do aprendizado da vida de cada uma, que vocês têm bagagens muito diferentes, mas muito complementares. Sim, não, e isso rendeu até uma pauta, né? Recentemente a gente fez, com várias pessoas colaborando e falando como sair da sua bolha social é importante para sua evolução. E até mesmo dando o exemplo da novela, eu fiquei por anos, assim, sem assistir novela, não teve nenhum motivo específico, mas quando eu voltei a assistir, eu peguei o finalzinho, né, de Amor de Mãe, mas aí eu vi os looks da Thaís Araújo, por exemplo, e pensei assim, meu Deus, por que eu não comecei a prestar atenção nessa novela antes para poder fazer uma pauta dela? Sabe? Apesar de não ser, tipo, uma coisa que, né, um programa de TV, alguma coisa que, meu Deus, eu amo, mas a gente pode abrir o olhar para conhecer coisas novas. Super. E a gente pode aproveitar cada assunto, né? Exato. Não, e, gente, falando aqui com uma pessoa que é mais caçadora de tendências da história do Estuda Look. Então, a Ali, de fato, assim, consegue ter um olhar muito apurado, e isso é uma coisa tua que ninguém te tira, e é muito por essa curiosidade que tá em ti. Então, muitas vezes chega, tá todo mundo falando de uma tendência, a gente fala, gente, a gente precisa falar disso. A Ali vem assim, eu falei faz 1 ano e meio. Então, e é real. E aí, a gente entrou numa discussão esses dias, né? Fala, não tem problema, a gente tem que falar de novo, porque as pessoas lá atrás não estavam preparadas ou com um olhar apurado o suficiente pra entender sobre esse movimento. Então, vamos resgatar aquela pauta, fazer isso de uma outra maneira. Então, tem diversas formas, né? E como reciclar um conteúdo que já saiu e sair de novo. E isso vai de estar acompanhando a Semana de Moda de Copenhagen até a novela das 8, né? Então, eu acho que é a gente se colocar, né? Ter a humildade de saber que, né, que a gente não sabe nada. Então, assim, no sentido, né, de que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada, deu pra entender? Sim. Mas que é real, né, que a gente tem que se colocar nesse lugar e tá trazendo, né, conteúdo, curadoria, o nosso olhar. Eu acho que hoje é muito do que a gente faz, do que a gente traz pro público do Estuda Look, do que a gente quer, de fato, trazer pras leitoras, né? Mostrar o que é tendência, como usar, né, determinada peça, mostrar de, tipo, tá na passarela de uma maneira super conceitual, como que eu vou traduzir isso pro meu dia a dia, né? Então, isso aí a Ali faz melhor do que ninguém. Isso é uma coisa que que vem muito de mim mesmo, porque eu nunca, sabe, tipo, fiz um curso, assim, de hunting, alguma coisa para detectar essas tendências, mas eu sempre deixei muito claro, assim, que eu sou apaixonada por street style. Eu amo falar sobre estilo. Eu acho que justamente por isso, por ficar de olho no que as pessoas estão usando na rua, eu consigo detectar o que vai ser tendência daqui a um tempo. Então, por exemplo, o colete de tricô, que é um exemplo que a Manu até falou agora de uma pauta que a gente tinha falado, a Manu falou assim, a gente precisa falar do colete de tricô. Falei assim, mas eu já fiz uma pauta. Aí eu fui resgatar a pauta, eu falei assim, ela é do mês 6 de 2020. É uma pauta que eu já falei, mas é muito legal. Eu fico muito feliz quando isso acontece, de ver que uma coisa que eu já tava anotando lá pra trás, hoje tá bombando, sabe? E às vezes, quando eu faço uma pauta assim, eu penso, ela pode não ter chego aqui, mas uma hora ela vai chegar. E quando ela chegar, o Estuda Look já tem ali o conteúdo pra pessoa. Quando a pessoa for procurar no Google, já estamos lá indexados e todo mundo vai chegar naquela pauta. Adoro, né? Então tem cases aqui de SEO de Ali Santos. E, gente, eu acho que tem uma questão também que é muito legal de tu ter sido vendedora da Zara, por exemplo, né? E ter trabalhado em tantos lugares diferentes, ter trabalhado com o público. E isso é muito incrível, porque não adianta a gente estar com a bunda sentada
nos nossos escritórios, achando que a gente sabe tudo o que tá acontecendo no mundo. A gente tem que ir pra rua. Não neste momento, né? Nesse momento, por favor, todo mundo fique em casa. Mas, né, na vida, num mundo sem pandemia, essa bagagem de muitas vezes sentar num metrô, sentar no ônibus. Nossa, falando em ônibus, tem histórias incríveis, né? De o time indo pro trabalho de ônibus e a pessoa da frente tá olhando o Still the Look. Aí tem várias fotos que o cara a gente tem que postar, tipo, as pessoas da frente, assim, acessando o Still the Look indo pro trabalho, pessoas desconhecidas, assim. Mas falando sério, sentar num metrô, sentar num ônibus, viajar, e isso independentemente de ser viagem internacional ou próximo das suas cidades. As pessoas têm culturas diferentes e quanto mais a gente conseguir abrir o nosso olhar, né, e treinar o nosso olhar pra realmente estar observando, mais a gente vai conseguir trazer isso pros nossos trabalhos, independentemente de qual seja, né, o trabalho. Sim. Então, a questão de tu estar lidando com o público, por exemplo, como na Zara, trabalhando com vendas e a parte de, né, merchandising, acho que isso te dá uma bagagem com o público e de saber o que as pessoas procuram e de saber o que as pessoas querem, que não adianta, a gente pode hoje trabalhar com dados e ter todos os dados do mundo à nossa disposição, mas se a gente não souber ler esses dados, né, traduzir esses dados pra realmente fazer daquilo um conteúdo, ele vai ser só um número, né? Sim, não, total, eu falo que eu trabalhei 1 ano na Zara, mas foi ali que eu aprendi, que eu evoluí como profissional. Eu aprendi muita coisa ali. Tanto que depois de um tempo lá, depois de uns meses, eu virei a responsável por fazer a parte visual de acessórios. Então, eu coordenava os acessórios da loja. Eu colocava exposta onde eu achava que ia fazer sentido, criava historinhas com os acessórios que combinavam um com o outro. Então, eu comecei na Zara, assim, aqui a gente, na minha cidade, eu acredito que em todas são iguais, você não tem que estar ali vendendo a todo momento. Você meio que vira uma amiga da cliente, você vai conversar. Se ela precisar de ajuda, ela vai te procurar. Se ela te procurar, vocês vão ficar conversando, vão andar pela loja, ver o que precisa. Então, isso me aproximou muito das pessoas e entender que o meu gosto pessoal não tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho que pensar no que o outro tá querendo. Então, isso pra mim foi uma coisa que... quando eu comecei a fazer os acessórios, eu colocava o que eu achava bonito. Depois que eu comecei a aprender, eu comecei a colocar o que eu achava que ia vender. Então, claro que sempre seguindo uma coisa, uma historinha bonitinha, mas eu falo que foi assim, um ano bem intenso que... Nossa, eu cresci muito, muito mesmo. Escola da vida, né, gente? Então eu acho que é a mais importante. Ali, nos encaminhando pro fim, porque se deixar a gente vai ficar aqui falando o dia inteiro, né? Então eu queria fazer... Eu amo falar. Não, e eu também, quase nada, né? Então um momento, hoje na reunião de pauta de manhã, a Isa que tava apresentando, ela tinha acabado de começar, eu falei, desculpa gente, aqui tô eu aqui, palpiteira, dá um slide e eu tô comentando, eu comento tudo, tem que assim, botar no mudo e amarrar a mão pra parar de falar. Mas, enfim... então, momento pra falar de sonhos, né? Já que tu já tá aqui no Still the Look, então a gente quer saber do teu futuro. Então a gente vai pro nosso quadro Ping Pong, aqui, super original, né? Quase nenhum podcast tem o Ping Pong. Mas pra gente ouvir todas vocês aqui, né? O que vocês imaginam pro futuro. Então eu queria que em uma palavra ou em uma frase, né? Tu nos falasse o que tu deseja daqui pra frente. Eu nem sei explicar, mas eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito realizada profissionalmente. Muito mesmo. Eu acho que eu cheguei no momento que eu nunca imaginei que eu seria capaz de chegar. Então eu tô muito realizada. Mais pra frente, assim, daqui uns anos eu me vejo continuar aqui no Still the Look fazendo o que eu faço, mas sei lá, de alguma maneira as pessoas... eu sendo referência, sabe? Nesse meio. Eu acho que esse é meu maior desejo para os próximos anos. Mas questão, assim, de sonho profissional, posso dizer que eu, nesse momento, estou muito realizada. Ah, querida, sério. Muito feliz. Muito, muito sério. Não vou ficar falando aqui que eu já vou me emocionar, mas eu também estou muito realizada que ela começa a falar com o time. De verdade, a gente tá com um time tão legal que eu não me canso de falar, assim, vocês sabem. Mas, enfim, voltando ao ping-pong, a pessoa não consegue concluir um ping-pong. Qual é o teu sonho pro Still the Look, Ali? Eu quero ver o Still the Look, assim,
voando, sendo, né, eu acho que a gente já tem tanto respeito, a gente já é tão referência, mas eu quero ver o Still The Look, assim, sendo reconhecido internacionalmente em tudo quanto é lugar e sendo... Ai, você viu que o Still The Look falou essa semana? Tipo, é isso que eu sonho pro Still The Look, sabe? A gente crescer cada vez mais. Amém, cresceremos. Ali daqui a 10 anos. Viajando muito. Por favor, todo mundo sem pandemia, socorro. Por favor, não, sério. Eu falo que hoje em dia eu sou muito realizada profissionalmente, mas é uma coisa que tá na minha lista de desejos, que é o meu sonho, que eu quero pra minha vida viajar o mundo, sabe? Porque não é tipo pra falar, estou indo viajar, é pra conhecer novas culturas, sabe? Então, eu fico me imaginando no Japão, meu Deus, que demais isso! E trazendo ideias de pauta. Então, eu acho que é muito enriquecedor isso. E é uma coisa que sempre teve presente na minha vida. Tudo o que eu fiz buscando para minha vida foi com o pensamento também de que eu queria estar realizando esse sonho. Acho que tu respondeu a segunda pergunta já. A próxima pergunta que eu ia fazer, que era a tua maior realização, será... Então, né, quando viajar o mundo, trabalhando no Still The Look ainda remoto, porque agora, né, não, tudo é possível. Com certeza. Eu não me vejo sem um ou sem outro. Tem que ser trabalhando no Still The Look e viajando. Mesmo no fuso do Japão, não tem problema. Vamos lá. Não tem problema. Ali, trabalhar no Still The Look é tudo menos... Eu acho que tudo menos cansativo como eu posso explicar? Cada dia é uma coisa diferente, acontece uma coisa diferente, sabe? Então, é tudo menos monótono a palavra, não sei. Eu acho que... Enfim, pra mim é muito divertido. Perfeito. E ser uma look stealer é? É como ser uma paquita. Porque nos anos 80, 90... A minha mãe, por exemplo, nos anos 80, sonhava em ser paquita. Então, eu falo que eu vejo muito que as pessoas veem o look stealer como uma paquita. Então, pra mim, ser uma look stealer é ser a paquita da Manu. Ai, gente, eu amei, porque meu sonho era ser paquita. Gente, eu não acredito. Paquitas de 2021. Amei, Ali, amei demais. E indo pro nosso quadro final, Still My Tips, porque eu tenho certeza que muita gente quer ouvir as tuas dicas. Então eu queria saber o que tu tá lendo ou escutando, filmes que tu gosta, documentário, podcasts, se tem alguma frase, um mantra, o que tu quiser compartilhar, este momento é teu. Para livro, eu sempre vou indicar o Influence, que é um livro da Ashley Demer Kate Olsen, pra quem sabe eu sou. Quem não sabe, a Ali é a terceira irmã, a trigêmea perdida, ela ama as Olsen. Eu amo, mas assim, não querendo puxar um saco pras minhas irmãs gêmeas, mas é um livro que tem muita referência, ele tem muita inspiração, porque é um livro que elas colocaram todas as referências dela, então tem história de designer, tem um pouco de tudo. Tem peças vintage que elas têm no guarda-roupa. É incrível. É um livro, assim, que eu amo e sempre indico. Podcast. Eu sou a pessoa que agora tô escutando tudo quanto é tipo de podcast, né? Obviamente, vou indicar The Look Stealers em primeiro lugar. Amo. Sou dessas. Mas também um podcast que eu me encontrei, assim, e que eu me vejo muito nas histórias é o É Nóia Minha, da Ká Frender, porque às vezes eu acho que será que é só uma paranoia minha isso? E aí é um tema que ela traz, assim, que eu me sinto muito representada sempre. Filmes, eu gosto de ver um pouco de tudo, mas eu adoro aqueles filmezinhos, assim, tipo comédia romântica também, sabe? Então eu fico assim, eu falo que eu fico mais tempo procurando o filme que eu vou assistir na Netflix ou em qualquer outro streaming do que assistindo mesmo o filme. O drama da vida moderna. Eu gosto de séries assim que tenham, eu sou completamente apaixonada, apesar de nunca ter ido para Nova York. Então, todo quanto é tipo de história que se passa lá, eu já tô clicando lá para assistir e colocando na minha lista. Aí, por exemplo, tem Boneca Russa, que é uma série também da Netflix que eu amo, que é uma série assim para você se desligar de tudo e só curtir, relaxar, sabe?
Mas ela também traz um tema bem importante, assim, de como a gente lida com a nossa vida. Então, eu acho bem legal. E a Manu falou de mantras, mas eu acho que nem ela sabe. Mas às vezes eu coloco, assim, músicas indianas pra ouvir, sabe? Tipo, uns mantras pra acalmar. Mas a minha playlist para trabalhar é lo-fi. Eu coloco lá e vou o dia inteiro. É muito gostoso. Vamos compartilhar depois lá no perfil da Look Stealers. Vamos. A Ali é ótima, porque às vezes ela fala, eu queria muito fazer tal ação com a marca tal. Aí eu falo, a gente tem reunião com eles na semana que vem. Vou acender um incenso. Os meus incensos são poderosos. Então você que está precisando realizar um sonho, mande uma DM para a Ali e peça para ela acender um incenso, porque normalmente funciona. Eu fico aqui com o meu estoque do lado da mesa já. Óbvio. Que aí, tipo assim, vamos entrar numa reunião com uma qualquer marca. urgência, acende o incenso. Meu incenso já tá aqui. Ali, eu amei nosso papo. A gente podia ficar horas aqui falando, mas, né? Tem muitos outros episódios que eu tenho certeza que tu vai voltar aqui com a gente pra contar mais. Muito obrigada. Quero. Eu que agradeço, amei demais. Tava um pouco nervosa, como sempre. Mas eu amei muito, eu tô amando essa nova série, porque tem muita coisa das outras meninas que a gente tá lá convivendo o dia inteiro, né, trabalhando e fazendo reuniões, mas que a gente não sabe o que acontece. Então até pra gente tá sendo bem surpreendente. Demais, muitas histórias por aqui. E, gente, quero agradecer mais uma vez a audiência. Não esqueçam de seguir o The Look Stealers aqui no Spotify ou onde vocês estiverem escutando, compartilhem, sigam também o The Look Stealers no Instagram e a gente se vê na semana que vem com... Não vou contar, deixa Look Stealers surpresa. Beijo e até a próxima! Beijo, gente!